Quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que poderiam ter sido evitados? É aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo com a sua cor vermelha e desce suavemente, pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. Você verá coisas esquisitas e falará tolices. Você sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando no alto do astro de um navio. Então você dirá: alguém deve ter batido em mim. Acho que levei uma surra, mas não me lembro, porque não consigo levantar. Preciso de mais um gole. Isso define o que é droga. Isso define o que é uma vida destruída pelo álcool, né? Pela cervejinha no final de semana com a família. Isso define todo um contexto sobre o usuário de droga. Eu me chamo José Wilson Pereira da Silva, eu sou obreiro aqui do Centro de Recuperação Renascer. Falar um pouquinho da minha infância, da minha vida, assim, é um pouquinho complicado, mas eu vou tentar resumir um pouquinho aqui. Tinha 9 meses de nascido, meu pai se separou da minha mãe e acabou que deu eu para minha tia criar. Pelo fato da ausência de pai e de mãe, né, eu praticamente fui criado meio que solto. Morava com a minha mãe e com meus pais. Depois teve a briga de separação. Ele se separou da minha mãe e ele me deu para os meus padrinhos me cuidarem de mim. Eu me chamo Francisco David dos Santos Rodrigues, tenho 21 anos de idade. Meu pai tem um mercadinho e eu nunca dei de conta de trabalhar com ele. Minha mãe também mora conosco lá. Sou Leonardo Júnior, tenho 23 anos de idade. Quando criança, eu tive um convívio com minha mãe, meu pai e minha irmã. Tenho uma irmã, se chama Lana. Tive um convívio com eles até os meus 8 anos de idade. Até então aconteceu que eles se separaram e me distanciei do meu pai. Eu morava com a minha mãe, né? Meus pais. E eles se separaram muito cedo. Eu tive que continuar a minha vida, seguir minha vida. Sair de casa. Sou Gabriel, tenho 23 anos. Meu pai ele não foi muito presente na minha vida. Fui criado apenas pela minha mãe só. E ela então em si não foi muito presente. Fui criado a maioria do tempo também com a minha avó. Eu sou o João Paulo, eu sou nascido na cidade de Itapajé, no estado do Ceará. Uma idade de 16 para 17 anos que eu já quis fazer um caminho só, foi onde que eu decidi parar em Castanhal e constituir família. Eu sou Anderson Pereira, né? Hoje eu sou obreiro e também sou florista. Eu sou Zete Pereira, sou florista, tenho 29 anos, mãe de 4 filhos. Eu tenho 4 irmãos, né? Eu sou filho de pais separados, hoje eles são separados. E tudo começou na minha vida após a separação dos meus pais. A minha mãe ela foi embora, separou do meu pai, eu tinha 6 anos de idade. Cuidei de 2 irmãos. O mais novo tinha 1 ano e 8 meses.
E eu, com 6 anos de idade, eu tinha que me rebolar para cuidar deles, com a ajuda de vizinhos, de um avô que a gente tinha, enquanto meu pai trabalhava. Olá, eu sou Winnie Franco, conhecida carinhosamente como pastora Winnie Franco, também professora. Eu sou formada em teologia e tudo que eu queria era levar o amor de Jesus às famílias. E eu fui contratada por uma grande escola de nossa cidade. E nessa escola eu deparei com situações de adolescentes, usuários de droga. Olá, meu nome é Arlindo Filho, eu sou conselheiro tutelar em Paragominas e assistente social de formação. Para nossa surpresa, dentro das escolas de Paragominas acontecem mais do que as pessoas imaginam essa questão da droga. A grande verdade é que hoje, dentro da escola, o jovem, a criança, ela é não só uma vítima, mas ela passa a ser o tal do aviãozinho dentro das escolas, Então isso tem gerado um problema grande. A gente tem sido procurado como conselho tutelar para estar presente dentro das escolas, quando a escola consegue identificar essas situações. Feito isso, a gente entra na situação, começa a fazer o procedimento. Em alguns casos são passados para a DEACA, que é a Delegacia da Criança e do Adolescente. Outros casos a gente caminha para o CREAS. O CREAS tem um psicossocial para acompanhamento com psicólogo, com assistente social, ou para o CRAS, para o acompanhamento familiar. Eu sou Alan Neles, jornalista, e trabalho no SBT Paragominas. Às vezes morre um por dívida, o aviãozinho, às vezes morre assassinado pela conta que faz, pegando esse material ilícito. Então, no decorrer desses 10 anos, eu pude acompanhar diversos casos envolvendo as drogas. E isso se tornou meio que normal para a gente que trabalha na televisão acompanhar esses casos. Olá, tudo bem? Sou o pastor Rodrigo Barros de Souza, aqui da Igreja Batista da Restauração. Um assunto muito relevante, me sinto honrado de participar desse documentário, poder contribuir em alguma medida, falando sobre esse assunto. Vendo uma pesquisa recentemente da Fiocruz, 7,7% da população brasileira entre 12 a 65 anos já experimentou, já usou pelo menos uma vez uma droga ilícita, que é a maconha. Meu nome é Gilberto, eu sou psicólogo há um bom tempo, especialista em saúde mental. A droga, na verdade, ela cumpre um papel devastador, tanto de ordem psíquica como na ordem social e orgânica, O sujeito ele começa a se comportar de uma forma desestruturada no meio ambiente. Eu sou Patrícia, moro aqui na Rua Paulo VI há 11 anos. A gente trabalha aqui tranquilo, normalmente, mas acontece muita coisa aqui na Rua Paulo VI, porque tem muitos drogados. Na verdade, aqui é cheio de boca de fumos, Eles vêm, eles pedem, a gente ajuda. A vida deles é assim, bagunçada, sabe? Vive aquela coisa assim de... anda na rua nu, uns andam nu, outros... tudo doido assim. E acabou que a minha mãe, que me criou, que é a minha tia, ela conheceu outro homem. Quando a gente foi conhecer esse outro homem, quem ele era de verdade, isso afetou um pouco. Aí eu passei mais a me distanciar de casa. Foi aí que eu conheci a droga. A primeira droga que eu usei foi a cola de sapateiro. As amizades que eu tinha eram só pessoas que já usavam, Então teve aquela influência aí que fez com que eu chegasse até o cigarro, até a bebida. Amadureci precocemente. Isso foi o começo de tudo, Foi na escola que muitas pessoas da escola tinham preconceito comigo. Aí que eu fui botando na minha mente que eu podia ser mais forte, sei lá, para achar outro caminho, para elas não poderem me humilhar mais. E que eu acabei conhecendo as pessoas de caminho errado, O primeiro passo que eu comecei foi no cigarro. Comecei fumando um cigarrinho, aí depois já comecei a ser incentivado para ir para festa. Com meus 15 anos eu comecei a ir para festa.
Aí daí que eu fui me aprofundando, beber, fumar e cheirar pó. Mais um tempo eu já comecei a usar maconha também. Aí logo nos últimos tempos que eu conheci o crack. Eu comecei na bebida, da bebida eu pulei para o cigarro, do cigarro eu pulei para maconha. Para mim chegar no uso da maconha foi que eu tinha uma mulher, dessa mulher que eu tive, ela era da igreja, no lugar dela me levar para a igreja, ela me levou, foi para o mundo mais, me aprofundei mais. E minha cabeça começou a ficar tipo descontrolada, não tem? Aí ela se engravidou, aí por conta da neném ela botou a culpa toda na minha costa, dizendo que a culpa era minha. Mas pela uma parte, pelo estudo que eu tô tendo, uma boa da parte a culpa é minha também, por conta do uso, que afetou a criança também. Ela pegou e não quis mais nada, foi que eu me aprofundei mais um pouco no uso. Sofria muito, sabe? Eu sou homossexual. E por essa minha sexualidade eu vinha sofrendo muita rejeição. Para fugir desses traumas, dessas rejeições, dessa falta de inclusão na sociedade, me refugiei na droga. Comecei ainda jovem, né? 14 anos, por motivo de influência, né? Eu comecei a fumar, comecei a usar drogas e eu acabei sendo vítima disso aí também, caindo nessa armadilha. Eu comecei a usar aos meus 16 para 17 anos, não a substância química, mas sim a maconha, mas já não deixa de ser um vício. Por curiosidade fui, experimentei. E foi algo que eu não consegui sair. Muito sofrimento e dor. Para ser bem claro, muito sofrimento e dor. Tinha emprestado a chave da minha casa para um amigo meu ficar lá. E ele era usuário, eu não sabia. E quando eu cheguei dentro de casa ele estava usando. Aí ele foi, conversou e falou que ele esquecia dos problemas e tudo. Aí eu fui cair na besteira de dar o primeiro tiro, como fala. E ali foi o início da ruína da minha vida. Infelizmente acabei, né, sendo influenciado por pessoas para o mau caminho, né, para o uso de drogas. Não começou diretamente na droga, né, veio primeiro o cigarro e depois o álcool e por fim veio a droga. E quando meus pais também se deram conta, já não tinha mais o que fazer. Já não conseguia mais sair, já não conseguia mais parar com o uso. Com o passar da infância já para a adolescência, eu quis conhecer coisas erradas com influência de pessoas que me influenciaram aí, né? E logo veio a prostituição. E depois da prostituição, com 14 anos, eu saí de casa e conheci as drogas, fui abusada. Por causa desse abuso, eu fiquei transtornada, quis mesmo ficar doidona, fui conhecer drogas e me influenciei mesmo, me afundei mesmo, sabe? E aí eu comecei a buscar o tratamento para essas famílias, para essas crianças, para esses adolescentes, pré-adolescentes que estavam envolvidos dentro da escola com o uso do álcool, das drogas, como cocaína, crack, maconha, principalmente maconha e cocaína. O primeiro sinal da dependência química é quando os pais eles identificam nos seus filhos, né, ou no parceiro, ou em um outro alguém, que esse indivíduo, esse sujeito, ele está perdendo o controle da sua própria vida, né? Ele não tem mais aquela alegria, ele não sustenta mais aquela satisfação nas atividades comuns da sua vida, né? Ele começa a se tornar uma pessoa agressiva, uma pessoa antissocial, ele começa a ter um descontrole emocional, e esse descontrole emocional é muito complexo, né? Isso mexe com toda a estrutura do sujeito. Quando eu estou tanto na frente ou atrás das câmeras, às vezes a gente para um pouco para pensar, a gente leva para o pessoal, né?
e percebe como as drogas ela destrói a vida das pessoas. O uso da droga, ela te leva a outros crimes. Para alimentar o seu vício, ele vai roubar, ele vai furtar. Então, de fato, a droga ela é destruidora, né? Ela é uma bomba que ela explode a partir do momento em que esse viciado vai precisar cometer outros crimes. Eu, particularmente, tenho um caso dentro da minha família, de um irmão que começou ainda muito novo, brincando com um cigarro dentro de casa, se viciou em maconha, hoje tem um problema sério, né, que tem os lapsos entre a esquizofrenia e a sanidade mental. Então, o conselho que eu dou para os pais de hoje é: fiquem atentos ao que os seus filhos têm feito, a com quem eles têm andado, a forma com que eles chegam. Fiquem atentos aos sinais que eles darão no comportamento dentro de casa e de que forma eles estarão dentro de casa. O respeito, acima de tudo, a disciplina também, mas porém a questão psicológica, porque uma hora terá a irritabilidade, outra hora terá a má educação. Então o pai tem que estar atento, o pai e mãe tem que estar atento aos sinais que a criança dará quando ela estiver envolvida com esse tipo de coisa. Quem mais sofre com a questão do uso da droga é a família. É a família que é destruída. Porque a droga, ela não somente é o usuário. Porque muitas vezes diz: olha, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Mas não é assim que funciona, entendeu? Porque esse faço o que eu quero, ele leva a mãe, ele leva o pai, ele leva os irmãos, ele leva os amigos, ele vai levando as pessoas junto com ele para dentro do buraco e para dentro da destruição. Hoje o treino vai ser o seguinte: a gente vai fazer 2 toques, pelo menos por 10 a 15 minutos. Eu sou o Gabriel, tenho 13 anos, sou estudante do SESI, gosto muito de jogar bola. Essa área de lazer significa muito para mim, porquanto que eu encontro meus amigos, eu consigo criar respeito, responsabilidade e consigo acompanhar meu sonho. Meu nome é Arthur, tenho 13 anos, estou estudando do Onésia e sou jogador de futebol. As drogas é muito ruim para os seres humanos, por causa que é um vício, né? Isso prejudica muito o atleta. Olá, eu sou Gabriel Batista, eu sou formado em Educação Física, sou professor aqui do Arena há 8 meses. A gente está aqui com esse projeto lindo, que é tirar essas crianças das ruas, principalmente. Eu sou Michel Soares, sou coordenador geral do Arena Verde, sou professor da Secult, nossa Secretaria de Cultura e Desporto. O nosso projeto, o projeto da Secult, ele visa, primeiramente, a parte social, ao qual nós acolhemos mais de 250 crianças. Esse projeto visa a socialização, ele visa levar a cidadania, acima de tudo, para a criança através do esporte. Renascer! Com álcool eu já estava com 15 anos. Já a cola de sapateiro eu comecei a usar com 11 e ali eu usava escondido da minha mãe, que é a que me criou, escondido das pessoas. Quando minha mãe foi descobrir, eu já estava com 12 a 13 anos de idade. É que eu fui preso pela primeira vez, fui pego pelos policiais dentro de uma casa abandonada, tirando cola, eu e outro amigo. E aí foi que ela foi descobrir que eu estava envolvido com droga, com cola, tirando cola. Foi que para ela ali parece que o mundo tinha se acabado, quando ela descobriu que eu estava tirando cola. Comecei no uso social, só usava final de semana. Só quando eu pegava no dinheiro ali, era só por esporte que eu dizia. Achava que tinha controle, mas não tinha. O uso foi tendo aquele progresso, foi tendo aquele ficando mais intensivo, e aquilo foi me prejudicando mais e prejudicando mais dentro de casa, porque eu já comecei a roubar dentro de casa, já comecei a trazer prejuízos, trazer as pessoas que muitas vezes eu roubava na rua e as pessoas vinham bater em casa, falavam para minha mãe que eu estava roubando, e eu continuava, não parava. A maconha não estava matando minha vontade mais, aí eu comecei a fumar só o crack que começou a
daí começou a destruir tudo na minha vida. Comecei a perder amigos, porque já comecei a ficar mentiroso, comecei a roubar. Mas eu já roubava antes, não tem? Fumando maconha e as outras, mas isso daí já comecei frequentemente já. Começou a abalar minha família, tudo, amigos. A droga, ela destrói sim, tanto a vida pessoal da gente, né? Como também os parentes, os familiares que estão do lado, né? Tentando ajudar. E a responsabilidade que eu tinha, que era de manter a casa, já passou a ser da mulher, não minha. Porque ela quebra o caráter do homem. Isso aí foi o começo do uso da minha vida, que foi os 16 para os 17 anos. Passei 45 dias sem tomar banho, sem dormir, sem comer, na droga, direto. E quando eu cheguei em casa, ele falou, não tem mais jeito para nós. Ele era viciado, mas era aquele viciado que sustentava o vício dele. Eu não, eu já era de loucura, de prostituição, de roubo, sabe? E ele chegou pra mim, teve essa conversa. O pessoal quer te ajudar, tua família quer te ajudar, aceita. Eu falei pra mim mesmo ali naquele momento. Falei, Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida. E não a minha, eu não aguento mais. E eu passei pra dentro do projeto. Eu precisava passar pelaquela escola. E através da minha vida, do meu posicionamento, ajudei muitos homens a sair também das drogas. Como no começo parece algo interessante, no final só leva o caminho da morte. Pelo que eu vejo aqui, as situações que eu vejo, a pior vida que existe é a do drogado, porque ele não lembra do dia de amanhã. Não tem um dia de amanhã para ele. Ele acha que é só aquilo ali. Ele vai lá e não vai mais voltar a querer fumar de novo, mas sim, depois que ele fuma, passa, ele quer de novo. Não é algo do dia para a noite, é algo que é construído, né, através dessa vivência do uso e do abuso de diferentes tipos de drogas. O organismo ele vai se acostumando, chegando um momento em que o cérebro ele vai falar, poxa, eu quero muito mais sobre isso, eu quero mais essa satisfação, né, e pedindo cada vez mais quantidades dessa substância, até que a pessoa ela venha atingir um nível de dependência química e que de certa forma vai tomar todo o controle da sua vida. O usuário ele tem 3 caminhos: a do tratamento, a do presídio e a da morte. Então é preferível que ele procure a do tratamento, que ela é gradual, né? É passo a passo. Ninguém vence a droga instantaneamente, não é como um projeto de mágica. Assim como ele entrou na droga passo a passo, com as doses pequenas, e chegou às drogas pesadas, assim também ele vai ter que, eu digo que ele subiu uma escada e agora ele vai ter que descer essa escada passo a passo. Para você, pai, para você, mãe, existe uma responsabilidade sobre a vida de vocês com o filho de vocês. Claro que não é fácil lidar com situações como essa. Com certeza isso tem tirado o seu sono, tem lhe trago preocupação, tem lhe trago sofrimento. Mas não desista de cuidar do seu filho. Procure as políticas públicas que possam inserir ele para que seja buscada uma recuperação, para que ele possa ir para um centro de recuperação, para que ele tenha um atendimento psicológico, para que ele possa ter um acompanhamento de um serviço social, para que ele não venha a se afundar de vez. Então não deixe ele se entregar, não permita, na verdade, nem que ele chegue ao uso. Mas se isso tem acontecido, vá procurar quem possa ajudar. E se você precisar e você tem passado por isso, procure o conselho tutelar, procure assistência social, tenha a certeza que alguém vai estender a mão para você e vai ajudar. Os pais, eles têm um papel fundamental para tentar evitar que o filho, que o jovem, que o adolescente, ele ingresse nesse rumo, ele ingresse nessa vida de viciado aí. Dê ouvido ao seu pai e à sua mãe.
Cuide do seu filho, ouça o seu filho, dê atenção para o seu filho, pratique atividade física, tenha um tempo de qualidade com ele, faça aquilo que está na sua mão, porque talvez mais na frente seja muito tarde e você possa aí entrar em uma situação totalmente irreversível, ou se ela for reversível, demore muito tempo para você conquistar o coração do seu filho novamente. Como uma pessoa recuperada que conseguiu sair, hoje eu entendo isso. Como pai, eu procuro ser mais presente na vida da minha filha, eu procuro passar um ensinamento melhor para eles. Esteja mais próximo. Ouça mais, olhe mais, cheire mais e boca fechada. E quando você procurar ajuda, veja os sinais, mas uma das coisas que você tem que fazer é ganhar a confiança dele, para que ele possa abrir o coração e pedir a ajuda necessária, para que ele busque tratamento. E por mais que você tenha passado situações difíceis, você ainda é um milagre. Você está vivo. E Deus espera algo de você e uma transformação em você. Que você, antes de tomar qualquer atitude, de tomar qualquer decisão, pense em você, pense no seu pai, pense na sua mãe, pense na sua vida. Porque nós sabemos que a droga, ela destrói. E às vezes muitas pessoas entram nesta vida e não conseguem sair. É o primeiro mandamento com promessa: obedecer pai e mãe, que os teus dias serão prolongados na terra. Quando me falaram desse centro, do Instituto Renascer, que hoje eu me encontro aqui, eu encontrei ele como uma esperança de vida. E eu não hesitei, porque assim, eu olhei para a minha vida e eu disse para mim mesmo, não, eu preciso de ajuda. Reconheci que eu era um viciado. Quando eu pensei que ninguém ia me salvar mais, foi que eu conheci esse lugar e eu estou conhecendo Deus cada vez mais e se Deus permitir eu vou sair dessa vida. Eu estou 4 meses em pé já, em nome de Jesus. Esse lugar ele é excelente, é um lugar mesmo, o nome do lugar é Projeto Renascer e realmente a cada dia que passamos aqui nós vamos renascendo, porque eu me encontrava desnorteado, humilhado. 6 horas vamos fazer o nosso devocional até às 7, que é o nosso café da manhã. Cada um tem sua devida função. Eu atualmente me encontro na cozinha, faço o café da manhã, o almoço, a merenda e a janta e sou grato por esta oportunidade, né, de fazer a comida para a casa do Senhor. A gente tem que querer estar aqui, né? Então nós temos o culto, depois do culto temos o nosso almoço. Depois do almoço nós temos o nosso descanso, que são de 2 horas de tempo. Depois da merenda nós temos o nosso lazer, jogar uma bola, jogar um dominó, fazer uma academia, fazer sua atividade física preferida, fazer o que lhe for preferido naquele momento. Os 2 anos que eu passei aqui foram os 2 anos melhores da minha vida, de todas as internações que eu já passei, porque eu precisei passar pelaquilo para me poder abrir meus olhos e aceitar que eu era um dependente químico e aceitar que eu era um doente. Esse é o único lugar que acho que pode ajudar a gente, que traz uma paz para o nosso coração, conforta. Assim como eu, né, posso vencer, todos que estão lá fora, que acham que está no mundo de escuridão, também vão vencer. Aqui nós não vivemos presos, não vivemos trancados. Só está aqui quem realmente quer. Esse lugar, esse centro aqui é onde nós vivemos, onde nós moramos. Aqui é um lugar de paz, harmonia e aqui é tudo com uma pessoa que está querendo mudança na vida. Em nome de Jesus. Eu creio que eu vou sair daqui uma nova pessoa, uma nova estrutura. A droga ela não só acaba com as nossas vidas, a de quem usa, mas sim quem está próximo. A droga ela pode levar o ser humano a 3 estágios. Um é a prisão, o outro é a loucura e o último é o cemitério. Enquanto a vida há esperança, então não desistem. Estava no fundo do poço, mas aí teve pessoas que me deu a mão e lá eu consegui reconquistar a família, o casamento, a dignidade, né? Estou estudando e a pessoa consegue sim. E eu cansei dessa vida para mim, eu quero uma mudança e eu quero mudar a vida pela minha família e para mim a mostrar para eles que eu não sou incapaz de nada, sou capaz de muitas coisas ainda. A droga ela rouba tudo, né? Os materiais, mas o aconchego familiar é o principal. Isso me roubou muito. E hoje eu sei, né, olhando para minha filha, eu entendo que eu
Às vezes eu olho para minha filha e eu vejo que eu tenho que ser um exemplo para ela, né? E eu tenho que ter tempo para ela.